Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Benedito e nós vamos hoje definir ética. Também ética cristã. Em termos geral, a ética ela é um modo de ser de uma pessoa. Então nós vamos estar trabalhando durante o curso a ética, que nós somos professor dessa matéria, a matéria ética cristã, mas nós vamos abordar mais a questão pastoral e também a administração eclesiástica dentro do contexto da igreja. Então, a ética, como eu já falei na introdução, ela é esse conjunto de valores, morais que norteia a conduta de uma sociedade. Então, sem ética, não haverá equilíbrio social, que possibilita que haja um equilíbrio social. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, porque lá anteriormente nós falamos que cada povo, cada nação vai ter as suas leis próprias, elas estão relacionadas com um sentido de justiça social. Então, para se construir uma sociedade, esses valores históricos e culturais vão fazer sempre parte dela. Quando nós definimos ética, nós temos que entender que esse conjunto de valores que orienta o comportamento humano, ele deve garantir o bem-estar social. Então, dessa forma, o homem deve se comportar nesse meio social com um fim devido. Moral. A moral é o conjunto de normas que regula esse comportamento. Observamos que há uma ligação muito forte quando nós falamos de moral e ética. Mas o nosso assunto é definir o sentido de ética na perspectiva cristã. Então, vai ter o sentido de que é uma ciência que trata especificamente desses princípios, que atribui o que é certo e errado dentro da perspectiva bíblica. Ou seja, qualquer problema que houver, qualquer situação, nós vamos estar usando a Bíblia para dar essa orientação de ética. Por isso que é chamado de ética cristã. Somando isso aos aspectos da razão da natureza humana, esse estudo sistemático que se dá da ética, da perspectiva humana, porque nós estamos tratando com o humano, então vai haver muitas falhas, vai haver muitos questionamentos. Então, exemplificando, por exemplo, Jesus, que levava sempre em consideração as decisões humanas, nós podemos dar o exemplo, como, por exemplo, a mulher adúltera. Ali foi um exemplo clássico de ética, que a mulher adúltera, quando ela foi apanhada num ato, houve a questão da lei, que envolvia a lei, e houve o comportamento humano. Então, dentro dali tinha que se estabelecer o que estava certo e errado, o que definia ali também ética. Então, Jesus quebra o paradigma, mostrando que é possível se quebrar a lei sem quebrar a ética. No caso, entretanto, as formas sistemáticas do ensino de Jesus devem ser aplicado na vida do indivíduo, que é realizado através do Espírito Santo com uma ciência regida com uma conduta divina. Então nós temos ética, nós podemos dizer a ética moral, a ética imoral e a ética amoral. Então o que a moral faz? A moral ela se baseia em princípios e regras morais fixas, que seria a ética moral. E a imoral baseia simplesmente em dizer que os fins justificam os meios. E a moral ela vai dizer que tudo é relativo, Então nós vivemos numa sociedade que também relativiza tudo. E por isso que ela é mais amoral do que moral. Entretanto, nós podemos ver dentro da questão profissional também rege-se a moral. Nós temos o sentido religioso, regras que devem ser obedecidas, no sentido profissional também, no caso o advogado que tem que cumprir a risco um horário. Nós temos a ética no sentido que abrange a economia, que diz que o que importa é o capital. No sentido político, tudo é possível,
pois a política tudo vale. Então, quando a gente trabalha a questão da moral, nós devemos estabelecer uma reflexão. Que reflexão seria isso? É certo? É errado? É justo? É injusto? É moral ou imoral? Então, essa reflexão tem que ficar sempre com a gente. Quando nós fazemos uma pergunta, ou fizermos uma pergunta, nós temos que ter em pauta sempre esse sentido. É certo? É errado? Eu estou certo que vai beneficiar todos? Se houver um não em meio a qualquer uma dessas perguntas, é melhor não fazer, porque com certeza quebrará a ética. E o que define então o valor dos nossos atos? Nós podemos ver o sentido natural, o senso comum, a igreja e a família que rege esses valores, né? Por exemplo, o natural é o que a natureza designa, né? O que é determinado, que não se altera por um fruto do hábito, porque o pensamento ele gera hábito, depois o hábito gera caráter, e o caráter gera destino, o indivíduo é formado dentro de uma sociedade e essa sociedade o influencia. O senso comum é o saber que nasce da experiência cotidiana. O senso comum é da vida que os homens levam em uma sociedade, é a opinião coletiva, sentido coletivo. E a religião? A religião traz consigo os preceitos éticos e morais, né, que não são determinados nesse sentido religiosamente, mas é uma influência, é uma construção de valores sociais. É isso. Essa primeira, a definição de ética no sentido geral é isso. Então que nós possamos, melhor dizendo, compreender essa definição, e vamos agora nas próximas aulas estar falando sobre a questão do chamado, definindo o comportamento e também a função de cada obreiro. Deus abençoe. Até a próxima aula.